São 2h33, a gente vai continuar no assunto, vai continuar na questão aí da flexibilização, porque essa migração para a fase verde trouxe uma novidade, que já era algo esperado. A reabertura de cinemas, a reabertura de museus, a possibilidade de atividades culturais de volta à cidade de São Paulo. E para isso a gente vai conversar com o secretário municipal da Cultura, Hugo Pozzolo. Hugo, obrigada, viu, pela sua atenção aqui com os nossos ouvintes. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de estarmos falando aqui sobre essa retomada do setor cultural nessa fase verde. Então, vamos começar explicando para o nosso ouvinte como é que vai funcionar, então, essa retomada, exatamente quais atividades vão ser liberadas e de que maneira? Bom, a gente já desenvolveu o protocolo de todo o setor. Protocolos que envolvem teatros, casas de espetáculo, e em separado museus e galerias, em separado nós temos também os cinemas, nós temos também as bibliotecas, nós temos eventos, cada um deles teve um protocolo específico, já previamente acertado com a Prefeitura do município de São Paulo, no sentido de que quando mudasse para a fase verde, todo mundo já estivesse preparado. Então, a partir de segunda-feira, realmente todos podem estar funcionando dentro dessas regras que estão bem claras e bem evidentes, até o máximo de 60% de ocupação, utilização constante de máscara, termômetro na entrada, toda a parte de higienização, preparo dos funcionários para atendimento do público, filas com distanciamento, enfim, tudo isso já foi detalhado conforme o setor, né, e já aprovado. Então, acredito que o setor já está preparado para começar aí a receber a população, o público, em seus eventos culturais. Então, secretário, quem já estava esperando amanhã, por exemplo, né, primeiro dia desse feriadão aí que a gente vai ter, já aproveitar um cinema, ainda vai ter que esperar até a segunda-feira, é isso? Só a partir de segunda que as atividades vão ser liberadas? Elas estão liberadas a partir de amanhã, que a gente já entrou na fase verde. Tá. Acontece que boa parte do setor estava preparada para a segunda-feira. Okay. Evidentemente, eles podem dar continuidade da maneira que estiverem estruturados para isso, né? Como tiveram a notícia hoje, precisa ver que tempo que eles têm de cada local vai ter a sua adequação, né? Qual que é a expectativa da Prefeitura em relação à procura por esses serviços? Olha, a gente acredita que isso vai vir paulatinamente, que não será um impacto imediato. Evidentemente, a gente já tem se preparado há muito tempo no setor cultural, que tem funcionado na medida do possível por meio de atividades à distância, via internet, não é? Isso já aconteceu nos próprios equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura, inclusive a gente promovendo ações que, no caso de teatros, por exemplo, a gente fez o Palco Presente, que era uma ação em que os teatros faziam apresentações e lives a partir dos seus próprios locais para transmitir pelas suas redes, mas isso com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Então, de certa forma, já tem uma interlocução, um diálogo forte para que isso volte com todo o cuidado e toda a segurança. Mas ocupação de 60% é equivalente também à área do local, né? Isso é importante porque nem tudo pode ser ocupado 60%, porque tem aquela distância mínima de 1,5 metro ou de 2 poltronas, no caso de ocupação de cadeiras de casas de show e de teatros. Agora, como já havia essa previsão mesmo, né, assim que a gente entrou no estado de quarentena aqui em São Paulo, as atividades culturais estão no fim da fila, né, das atividades que foram sendo liberadas à medida que a gente foi vendo os números da pandemia diminuírem. O que vocês têm conversado aí da secretaria com esses setores, principalmente quando a gente fala de teatros menores, de pequenos trabalhadores desse setor? Como é que eles fizeram para se segurar? Quando a gente vê esse setor reabrir aqui em São Paulo a partir de amanhã, a partir desse feriado, a gente vai encontrar a maior parte com a capacidade de reabrir ou há uma preocupação maior de que muitos não consigam? No nosso diálogo, a gente evidentemente já se preocupou com esses pequenos, tanto que a gente fez de cara, logo no começo da quarentena, um edital de premiação que deu recursos a esses teatros. Hoje a gente está atuando aí na Lei Aldir Blanc, que dá o indicativo para também estar atendendo esses espaços com subsídio federal, né, que a gente está disponibilizando, e está voltado também aos editais que, com a fase verde, vão fazer o setor se movimentar. Então, a gente acredita que rapidamente o setor volte a ter o seu movimento. No nosso caso da Aldir Blanc é bem diferente do Estado, porque o Estado está com dificuldade lá para pagar aquilo que é para
manter a fome do artista, que são R$ 600. Essa responsabilidade não é da prefeitura, né? O Estado ainda não conseguiu fazer esse pagamento. A gente já está encerrando as nossas inscrições aqui do edital de subsídio aos espaços para que eles funcionem com recursos e também o subsídio à produção cultural em si, a movimentar o setor com arte, com espetáculos, com toda a capacidade que esses lugares têm para atender a população com as suas realizações artísticas. Agora, secretário, houve uma série de reclamações sobre o prazo, né, para fazer a adesão a esse programa, né, da Lei Aldir Blanc. Em relação a isso, tem alguma proposta de mudança, alguma possibilidade, não sei, de prorrogar esse prazo, para dar um pouco mais de tempo para que esse edital seja respondido? Porque isso não é tão simples também de ser feito, né? Muito antes dessas críticas, a gente já tinha feito um adiamento, tanto que os editais já tinham mudado dessa sexta-feira para a próxima terça-feira, dia 13, e também os subsídios com prazo um pouquinho maior até o final da próxima semana. Ótimo. O que acontece é que a gente está seguindo o prazo da lei federal. Há uma tentativa lá no Congresso de mudar esse prazo da execução, que é um prazo somente de 60 dias por ser uma lei emergencial. Então, a gente torce para isso, porque isso possibilita, inclusive, que a gente reedite caso necessário. A gente tem um índice de inscrição muito bom, a gente fez uma procura ativa também do setor, a gente tem muita gente na secretaria hoje trabalhando via WhatsApp, via e-mail, procurando todo o setor, aqueles que já trabalharam com a secretaria têm sido procurados, e aqueles que estão se inscrevendo e não completaram sua inscrição, a gente também está fazendo essa busca ativa no sentido da orientação. Temos orientação pelo 156, está sendo muito eficiente, a pessoa liga, descobre, é uma navegação muito simples no sistema, porque é uma navegação autodeclaratória, não precisa inserir muitos documentos, tirando os documentos mais pessoais e também a questão de portfólio, de currículo, que é necessário para comprovar que a pessoa é do setor e evitar, evidentemente, fraudes. Então, a gente tem ali um sistema muito simples, autodeclaratório, talvez um dos melhores que já tenha sido feito, com uma plataforma de navegação equivalente a qualquer aplicativo recente desses que você pode ter aí, por exemplo, emitir uma foto sua com um documento para poder comprovar que é você que está passando ali. Então, realmente a gente tem esse mecanismo que é muito ágil, por isso a gente acredita que este prazo que cumpre a lei federal é bom porque atende a emergência. Havia uma pressão do setor que a gente atendesse rapidamente. A gente recebeu esse recurso no final de setembro, o governo federal foi muito demorado para sancionar a lei e muito demorado para regulamentar a lei. E nós nos antecipamos, nós fizemos nosso grupo de trabalho logo no começo de julho, já com participação da sociedade civil, que deu um bom apoio, boas ideias, e aí, por fim, a gente conseguiu, então, emplacar um bom projeto e que responde aos anseios do setor cultural de maneira bem ampla, multiterritorial, que atende todos os pontos da cidade, a periferia, aqueles que necessitam, e também ativando o setor, fazendo a roda girar realmente. Agora, secretário, a gente está falando de uma liberação de teatros, de cinemas. Como é que fica em relação a exposições, em relação a shows? A gente tem prazo para isso também? As exposições estão liberadas, okay, obviamente dentro do controle, é até mais tranquilo do que são os espaços que envolvem público conjunto, porque esse público pode ser regulado em quantidade, né, na entrada e na saída, diferente de um espetáculo. Então, estão todos. O que a gente tem é um limite máximo de ocupação de lugares de 600 pessoas frequentando qualquer espetáculo, o que for, o número máximo é de 600. Para eventos maiores, até 2.000 pessoas, é necessário uma solicitação à Secretaria de Licenciamento para saber se o local é adequado, se tem a distância. É possível shows que a pessoa esteja em pé, desde que tenha a marca de distância equivalente dada no protocolo, né? Então pode ser aquilo que a gente viu em fotos do mundo inteiro, distância de 1,5 m, 2, de um núcleo, pode ser uma pessoa, 2 ou até 4, que sejam na mesma família que convivam. A gente está falando de pequenos shows, então, em casas de espetáculo, exatamente. Esses shows que São Paulo recebe vários e vários foram cancelados, até show de estádio, por exemplo. Isso aí grandes shows não podem acontecer antes da fase azul. Isso está colocado no Plano São Paulo, é importante a população saber, grandes eventos não acontecerão. O máximo é essa ocupação, para que ela seja com tranquilidade, com segurança, sempre terá a vigilância sanitária observando isso também, há uma fiscalização constante nesse sentido. A vigilância sanitária de São Paulo tem aí mais de 100 anos,
foi muito cautelosa, muito cuidadosa em deixar que isso abrisse na fase verde, que é coerente, que é a fase agora em que as coisas podem realmente funcionar e tem o valor simbólico. A gente não pode emitir a ideia de que a gente saiu da quarentena, nós ainda estamos em quarentena. Então a gente precisa ir devagar, porque não chegou a vacina ainda, e somente quando chegar a vacina é que a gente vai poder voltar ao normal. Isso é importante, porque às vezes as pessoas entendem, já que pode ir ao cinema, ao teatro, pode tudo, né? E não é bem assim. O contágio existe, a gente precisa ser cuidadoso, cauteloso, e a Prefeitura do município de São Paulo tem se mostrado muito responsável, e por isso, com a colaboração da população, tem conseguido bons índices. Não mudaria de fase, não fosse isso. A coletiva hoje, com o prefeito e o governador, deixou bem claro que tinha um índice que se sobrepõe aí, porque como a cidade tem um sistema hospitalar muito forte, muita gente vem do interior, até de outros estados, para se tratar aqui. Isso punha os nossos índices um pouquinho para cima. Hoje é fácil compreender que os índices de São Paulo, apesar disso, tiveram um resultado muito positivo, né? E a gente tem conseguido dominar, felizmente, sem uma segunda onda também, que é o que tem acontecido em muitos lugares. Se ela ocorrer, e infelizmente isso pode acontecer, certamente a cidade retrocede. Por isso que a gente tem que ser cuidadoso, e cuidadoso no setor cultural também, é um setor sensível, importante, e que merece toda a nossa atenção. A cidade de São Paulo, antes da Lei Aldir Blanc, já havia investido somente 70 milhões, o equivalente ao que da Lei Aldir Blanc, em editais, antecipando isso tudo, e em contratações, um montante também bem alto de contratações, e continuou com as suas programações online, para que o setor não sofresse tão fortemente o impacto que sofreu, porque está sofrendo, como toda a economia está sofrendo, e agora esperamos que, com essa reabertura e com a injeção de recursos da Lei Aldir Blanc, a gente possa equilibrar um pouco melhor a situação da cultura e do setor cultural aqui na cidade de São Paulo. Tomara. Vamos acompanhar então como é que vai ser essa reabertura, o cumprimento dos protocolos e as pessoas, né? Se elas vão de fato procurar, se essa expectativa de ida das pessoas aos cinemas, aos teatros, se isso vai se cumprir. Secretário, obrigada pelo seu tempo. A gente já está aqui com o nosso relógio bem apertado, mas obrigada pela conversa aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Secretário Municipal de Cultura, Hugo Pozzolo, uma boa tarde, um bom feriado para o senhor. Muito obrigado a todas e todos os ouvintes, uma boa tarde para vocês, obrigado à Band por sempre dar a oportunidade da gente aqui falar sobre a cultura na cidade de São Paulo. Obrigado, boa tarde. Obrigada, até mais.